Muito bom dia, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de terça-feira. Meu nome é Diego Bertolini, né? Sou líder do movimento Venda Mais Vinho para quem aí está pela primeira vez, e toda a terça-feira temos aqui um aulão ao vivo com o intuito de estar levando muita informação para você, empreendedor dessa categoria, ou também você que está planejando a desenvolver o seu negócio de vinhos, você que fatura aí, tem uma loja física, um social commerce, um e-commerce. Esse é o ambiente propício para você acelerar as suas vendas, aumentar sua rentabilidade e se desenvolver nesse mercado. E como eu falei para vocês, nós somos aqui do Grupo Venda Mais Vinho, líder desse movimento que tem o intuito de transformar o mercado de vinhos no Brasil, aumentar a cultura através de ferramentas e ensinamentos para você, empreendedor ou amante de vinhos que está se desenvolvendo e quer transformar o vinho no seu plano A. Isso é muito importante aí para vocês estarem cientes, terem conhecimento dessa categoria, e vamos junto nessa caminhada. Quero ver aqui no chat da onde você está falando, canal de venda, onde você está se desenvolvendo, e vamos com tudo para esse aulão que vai ser uma aula muito bacana, com o intuito de a gente estar falando sobre você entender o comportamento de novos consumidores de vinho, como você se conectar com esse novo consumidor do vinho. Então hoje a aula é muito rica, então hoje eu vou falar muito sobre dados de mercado, perfil do comportamento de vinhos, mostrando essa grande oportunidade que você tem de desenvolver e focar em novos consumidores. E aí vocês vão entender, para vocês buscarem essa informação e implementarem ali no seu negócio, no seu negócio aí na sua região, desenvolvendo e também conectando novos consumidores de vinho. E é importantíssimo, que essas aulas, pessoal, elas saem em 24 horas. Tá? Depois elas vão lá para a nossa comunidade Venda Mais Vinho. Então, todas as terças-feiras a gente tem essa aula, e elas vão aí para a nossa comunidade. Tá? Então, a gente não faz uma live, é uma aula com muito conteúdo, e elas ficam por tempo limitado, e lá dentro da nossa plataforma nós temos uma solução através da comunidade Venda Mais Vinhos, com aulas detalhadas, com essas aulas de toda terça-feira. Estamos à 34ª aula consecutiva, então toda semana aqui com vocês, levando muita informação e desenvolvimento de conteúdo para você acelerar as vendas, ter uma melhor compreensão do mercado, do consumidor, para você se desenvolver no mercado de vinhos. Esse é o nosso propósito. Então, para quem não faz parte da nossa comunidade, não deixa aí de mandar um direct para nós, entrar em contato conosco para você entender mais, conhecer mais muito sobre os nossos produtos e serviços do Grupo Venda Mais Vinho, que tem esse intuito de desenvolver você como empreendedor e você se monetizar através desta bebida. E você que já está no mercado, acelerar as vendas, ter uma maior compreensão, e vamos juntos nessa caminhada. E também, pessoal, eu sempre peço para vocês, não deixem de dar seu like, compartilhar esse conteúdo. A gente está aqui semanalmente transbordando conteúdo e informação para vocês. Então, gratidão gera gratidão. Então não deixa de dar o seu like, compartilhar esse conteúdo, e vamos transformar o mercado de vinhos do Brasil. E também a gente sempre faz no início da nossa aula um combinado. E que combinado é esse, Diego? É a gente ter comprometimento. Pegar papel e caneta na mão. Então pegue papel e caneta na mão, anote todos esses pontos e implemente em seu negócio. Eu vou estar falando não hoje sobre ferramenta, mas vou estar falando sobre compreensão do seu consumidor. E no final vou dar um tema de casa aí para vocês,
né, já implementarem no seu negócio. Então, essa aula aqui é muito prática, né, porque conteúdo, né, apenas absorvido, se você só absorve conteúdo e não coloca em prática, né, vira literalmente, né, não vira em nada, né? Então é importante você absorver conteúdo e implementar. Então isso é muito importante, né? Você estarem recebendo, aplicando no seu negócio e desenvolvendo, né? Desenvolvendo os seus negócios, né? Então a gente sempre pede para vocês, porque ao final dessa aula, né, eu sempre faço aí, né, uma enquete, eu faço um desafio para vocês. Então eu faço uma pergunta e posteriormente a gente sempre sorteia um kit, não sorteia, premia quem se comprometeu e ficou até o início no final dessa aula, absorvendo, anotando todos os pontos dessa aula para você implementar. E o tema de hoje é muito importante, porque é você conhecendo o seu consumidor, o seu cliente, a resposta do seu negócio está no seu cliente, que é o seu maior tesouro. Então, o seu cliente sendo o maior tesouro, o que acontece? Né? É a solução. É você conhecendo melhor seu cliente, seu consumidor, você tem uma melhor compreensão em relação ao mix de produto, você tem uma melhor compreensão em vários pontos do seu negócio, ok? Entendido? Vou tomar aqui uma aguinha e vamos começar esse aulão. Mas para isso eu quero que você dê seu like, né? Porque vá aqui no final da aula, né? Me dê na telha, fique muito feliz, porque eu adoro o que eu faço, de desenvolver conteúdo para vocês, de estar levando informações, de estar profissionalizando esse mercado. E aí, né, no final, vá que eu esteja de muito bom humor e a gente vá com 2 kits de vinho aí no final, você receba esse kit de vinhos em casa, que é mérito do seu empenho, porque você está aqui desenvolvendo, anotando todos os pontos e crescendo nesse mercado. Combinado? Então, vamos lá para a nossa aula de hoje. E também antes, só mais um recadinho, né? Para quem não está nos nossos grupos de aviso aqui, toda terça-feira a gente faz essa aula ao vivo aqui no YouTube, né? A gente manda informações para vocês, então não deixe de se inscrever, né? Vou pedir aqui para o time colocar o link para você se inscrever, né? E tá no nosso grupo de avisos aí. É um grupo que só nós mandamos mensagem, é um grupo privado, né? Então não tem ninguém visualizando o seu número, então pode ficar tranquilo. E aí a gente manda toda terça-feira o link da aula, né? Para você conferir essas aulas, né? Porque, como eu falei, elas ficam apenas 24 horas e posteriormente elas vão para a nossa comunidade e ficam exclusivas para a nação empreendedora que está aí empenhada no crescimento e desenvolvimento do seu negócio. Bora lá então, vamos para a nossa aula, que é uma temática de como você conectar o vinho com novos consumidores de vinho. Então, primeiro ponto que eu quero que vocês se imaginem. Imagine você, né, você que já entende. Quem aqui é sommelier, quem é formado em sommelier ou tem algum curso de formação especializada, coloca aqui no chat. Eu quero ver quem aqui é um grande conhecedor de vinho, né? Então coloca aqui no chat: sou sommelier, sou profissional da área, ou sou um enófilo, ou estou iniciando os meus estudos. Coloca aqui no chat, vamos fazer aí uma aula bem interativa. Mas se você conhece muito sobre vinho, né, ou se conhece de uma forma mediana, tente se colocar na sandália do consumidor de vinhos que tem baixa percepção de conhecimento. Ou vamos fugir do vinho, vamos para outra categoria. Vamos lá para a categoria de alvejante, né? Alvejante ou sabão em pó, né? Então, uma categoria que você não conhece. Ou vamos lá para azeite de oliva. Eu sou sommelier de azeite, tá? E aí você vê lá azeite extra virgem, azeite composto, azeite misto, óleo. Qual a diferença de óleo e de azeite, né? Quais as terminologias, qual a legislação da Europa, a legislação do Brasil. E aí a gente vê todos aqueles azeites, um azeite de R$85 na ponta, um azeite de R$29,90, outro de R$5,90.
Qual a diferença desses azeites, né, que existem no mercado? Tá? O grande ponto é que o consumidor, quando está nessa gôndola, ele, quando tem muita opção, na dúvida, ele troca de categoria. O consumidor, em todas as categorias, quando tem dúvida, ele troca de categoria. Então imagina aquele consumidor que está começando a beber vinho, chega numa loja especializada sem um atendimento. E aí tem aquele paredão de vinhos na frente, onde a árvore de decisão de compra é tipo de produto, branco, tinto, espumante ou rosé. E aí tem outro fator, que é origem, Brasil, Argentina, Chile. Depois tem variedade, Malbec, Cabernet, Merlot, Nebbiolo, Teróldego. E aí depois tem faixa de preço. Mas por que esse Cabernet custa mais caro que esse? Né? A mesma coisa do por que esse óleo, esse azeite é português. Por que esse é mais caro que o outro? E aí, gente, essas dúvidas, essas perguntas que ficam na cabeça do consumidor, né, ele não tendo como, né, não sendo conduzido, não tendo uma informação, ou seja, um atendimento consultivo, ele trava. Ou seja, na dúvida ele troca de categoria. E daí quando ele vai na gôndola do lado, né, do vinho, imagina, é um monte de rótulo, aquele paredão de rótulo, ele vai na gôndola do lado, né, vamos lá, se pense num supermercado, corredor de bebidas, tu tem o corredor de vinhos e o corredor de cervejas e destilados. Ele vai no corredor do lado, ele vê um paredão verde da Heineken, um vermelho da Budweiser e um amarelo da Skol. E ele sabe, a informação que ele tem na mente é que, cara, isso aqui é para tomar estupidamente gelado, ponto. Então vai lá, coloca no carrinho, é mais fácil, não precisa nem um curso de PhD para comprar cerveja, então é muito mais fácil o processo de escolha, né? E aí que o consumidor, quando fica em dúvida, ele troca de categoria. E aí, gente, nós entendendo um pouco e se colocando nas sandálias do consumidor, tá? Aí vem a solução para o negócio, tá? E aí eu quero dividir, né, vocês que estão aqui toda terça-feira às 9 da manhã, eu quero que vocês vejam e sintam a diferença de empresas, lojas ou produtores ou importadores e distribuidores em relação a que estão voltados para dentro ou para o consumidor. Tá? E aí eu vou explicar mais sobre isso. Qual é o discurso normalmente de uma vinícola? Por quê? Quero deixar para vocês, eu sou sócio de uma vinícola, né? Sou natural da região produtora de vinhos, nasci literalmente dentro de uma barrica. Meu tangue uva lá quando eu tinha 5, 6 anos de idade era vinho, açúcar e água. Então eu vivi com isso, né? Interajo com isso desde de criança. Porém, quando eu passei a minha jornada, comecei a trabalhar dentro de uma vinícola, depois comecei a trabalhar na área comercial, eu entendi que era uma indústria que era muito tradicional. E não é só no Brasil, porque eu já fiz MBA internacional, eu já trabalhei no mercado internacional, já visitei basicamente quase todas as regiões, grande parte, não quase todas, eu ia estar mentindo, mas grande parte das principais regiões produtoras de vinho no mundo, desde Austrália, África do Sul, Chile, Argentina, basicamente quase todas as regiões do Brasil, Portugal, Itália, França, Áustria, Alemanha, entre outras regiões e países do mundo, né? E aí a gente conhece os produtores. Eu também participo há mais de 10 anos de feiras internacionais, né? Alemanha, Londres, Estados Unidos, Europa, e aí a gente conhece e interage já do mentoria e consultoria para produtores da Itália, Brasil, Argentina, Portugal, né? Do Douro, do Dão, e aí a gente vê que são perfis diferentes de mentalidade, porém um ponto em comum é que é uma indústria que é muito voltada para dentro da garrafa. O que quer dizer isso? Ela é focada no produto e não no consumidor. E quando a gente vai para outras categorias, por exemplo,
o gin, ou a categoria de o champanhe. Champanhe ele pega muito mais o lifestyle, né? Vamos lá, pegar Moët Chandon. Tu não vê Moët Chandon participando de tasting, tu vê Moët Chandon participando de eventos de moda com posicionamento muito mais de status. A mesma coisa é que vê muitos vinhos, né? Por exemplo, Yellowtail, que é um case mundial. Eu estudei esse case quando eu atuava muito no mercado do Reino Unido e também no mercado americano. Yellowtail, né, foi um case mundial de democratização do mundo do vinho, porque ele não estava focado naquele consumidor de degustação, falar do produto. Ele queria, né, ele foi um dos primeiros cases a inserir tampa-rosca, porque ele entendeu que quase todos os consumidores do Reino Unido, boa parte dos consumidores do Reino Unido talvez não tinham saca-rolhas em casa, dos Estados Unidos também, um produto mais redondo, mais adocicado, né, enfim, com residual de açúcar, barato, tá, com preço acessível. Barato não, preço acessível, não era mais barato, era um preço acessível, e também entrando em ambientes culturais como Super Bowl, entrando em ambientes culturais como Netflix, tá, entrando no cotidiano da população. Isso fez com que o Yellowtail fosse, né, até é um dos temas, das temáticas do livro Oceano Azul. Eles foram e migraram para esse novo consumidor, pensando numa forma mais democrática de abrir o produto, numa faixa de preço, uma distribuição maciça, e estarem em eventos, né, como, né, maratonas, patrocinando maratonas, eventos esportivos, para se conectar com o consumidor. Tá? O consumidor normal, aquele cara que não quer, né, ou ele quer pegar o vinho, botar na porta-geladeira, abrir e ser feliz. Mas o discurso da 99,9% da indústria somos a 8ª geração, produzimos o melhor vinho do terroir, com a barrica tal, etc e tal. E eu não estou falando que isso é errado. Estou falando que a gente tem que começar a pensar. Tá, peraí, aonde está a grande parte do consumidor de vinho no Brasil? Então, é uma provocação. E aí, quando a gente vai para a distribuição, ou seja, o importador. O importador nada mais é que o curador. Ele vai lá, escolhe, vai lá, visita. Eu, né, sou contratado, né, por muitas importadoras, tanto para selecionar vinhos no Brasil, até mentorando os meus, né, que estão importando, né, onde eu faço curadoria dos vinhos, ajudo eles a selecionar. Fui agora para a Alemanha degustar vinhos da Espanha, Itália, França, e ajudar clientes e também mentorandos, né, pequenos produtores que já estão iniciando esse processo de produção. Ajudo também a produtores internacionais que eles entendam o mercado brasileiro, porque é diferente o mercado brasileiro, o mercado europeu. O perfil de produto é diferente. Por quê? Por que no Brasil o perfil de produto é diferente? Porque nós temos uma cultura da cana-de-açúcar. O nosso paladar é mais adocicado. A Nestlé tem mais açúcar aqui no Brasil, no leite condensado, do que em outros países. A Coca-Cola, né? Eu fui participar tem lá em Orlando, do Coca-Cola Experience. Degustar Coca-Colas do mundo inteiro. E a gente sente, né, que a Coca-Cola nos Estados Unidos, ela tem o mesmo dosagem de açúcar, mas menos gás. E no Brasil, ela tem mais açúcar e mais gás. Todo mundo fala que a fórmula da Coca-Cola é a mesma. Bullshit. Mentira. A Coca-Cola, ela varia conforme a realidade do consumidor. A Coca-Cola na Europa, ela é menos doce que no Brasil, e no Brasil tem mais gás. Ou seja, o consumidor brasileiro, ele gosta de açúcar, mais açúcar na média, não estou falando de todos, a média, gosta mais de residual de açúcar e mais gás. Por isso, a gente fala do fenômeno do moscatel. Moscatel hoje no Brasil tem 42% da participação de mercado. Por quê? Alto residual de açúcar natural da uva, gás, e é para ser bebido gelado. Então, eu estou colocando isso para vocês porque tanto o importador como a vinícola, eles são orientados, vão lá, selecionam uns produtos, trazem para cá, e aí quando eles vão
para o canal especializado, participa dos eventos de vinho, fazem cursos, e aí tem profissionais técnicos da área, e aí pega aroma de baunilha, retrogosto, e aí o consumidor, o que é isso, cara? A maioria do consumidor brasileiro, isso aqui não é para mim, e foge. E aí os distribuidores importadores, na sua maioria, tá, são expertos em curadoria e querem transmitir todo o diferencial daquele produto. Porém, às vezes o consumidor quer apenas tomar uma e ser feliz. A Ambev, a Heineken, que é uma cerveja Lager Premium, o posicionamento da Heineken é Premium. Ela fala um discurso, ela tem lá, tu vai ver em Amsterdã o Heineken Experience, né? Tu vai lá, tu visita a questão da parte da fabricação, mas tu termina, cara, num ambiente onde tem todos as Champions Leagues que eles patrocinam, os eventos de festas, trabalha muito lifestyle e etc. Ou seja, o mercado é direcionado pelo consumidor. E aí a gente tem que entender como profissional que não são todos os consumidores que querem entender tudo sobre vinho. Ponto final. E às vezes aquele consumidor que paga caro não quer uma aula de vinho, ele quer um produto bom, às vezes para colocar na mesa e se sentir num nível, ou ele quer aquele produto que vá satisfazer com mais residual de açúcar. E aí a gente vê, como eu dei exemplo do Moscatel, como Primitivo de Mandúria, alguns vinhos que têm maior residual de açúcar de Lisboa, do Brasil, né? Enfim, de outras regiões mais quentes do Brasil, que estão fazendo muito sucesso com esse novo consumidor. Tá? E aí esse importador, distribuidor tem os experts, são os experts em curadoria, preços imbatíveis, levando o melhor vinho a você. Então é preço ou também a curadoria, experts, etc. E o consumidor, ele tá lá assim, ó, pensando, cara, que vinho harmoniza com pizza? E aí, em vez de a gente facilitar a vida do consumidor, normalmente nós mais complicando, falando sobre fermentação malolática, variedade, tipo de fermentação, frio a quente, método Charmat, método tradicional, é tanta informação que sim, é importante para quem está na área, mas muitas vezes o consumidor ele quer aquele produto que agrade, que está na faixa de preço, e aí vem a condução da venda, e é uma condução orientada ao consumidor. Então, o que eu falo, tá? O que eu falo muito para os sommeliers, eu também sou sommelier, fiz o W7123 lá em 2007, tá? Fiz 2007, W1, 2 e 3. Fiz também sommelier internacional, sou também profissional de sommelier de azeite, que é uma outra categoria que sou apaixonado. Mas o que eu quero dizer para vocês é que o vinho, ele conecta muito mais pelo emocional, a história que tem atrás do vinho. Tá? E muitas cervejas, muitos produtos, né, destilados, etc., buscaram referência no mundo do vinho. Por quê? Contar a história do produtor, como é elaborado, a própria cachaça brasileira. Quando a gente fala cachaça parece pejorativo, mas tem em Salinas, em Minas Gerais, cachaças de altíssimo nível, onde a gente fala de terroir da cana, onde a gente fala do método do alambique, né, se é integral, se é o método do alambique mesmo, ou se é destilação integral. E aí a gente tem o tipo de envelhecimento, que é soleira, etc. Que tipo de carvalho, madeira brasileira, não madeira brasileira, né? Enfim, tem todo um processo que a história que está por trás da garrafa é muito bacana. E aí vem a história do produtor, vem uma premiação internacional, vem algo, o storytelling por trás da garrafa toca o coração do consumidor. E é isso, gente. Nós temos que entender e principalmente sentir o termômetro do consumidor, principalmente na hora de atender, para ver se a gente sobe a régua no conhecimento ou a gente mantém esse conhecimento raso, fazendo poucas perguntas, entendendo faixa de preço, que estilo de vinho ele gosta, e aí oferecendo a melhor opção e satisfazendo esse cliente. Então o vinho é muito mais que um produto, ele é história, ele é conexão, tá? Ele é
uma experiência que vai levar o cliente à tomada de decisão e à fidelização. E o que aconteceu com o mercado de vinhos nos últimos anos? O vinho foi a bebida da pandemia. Nós tivemos aí um boom de conteúdos de vinhos nas redes sociais. O consumidor de vinho na pandemia teve a oportunidade de colocar o vinho na mesa e aí, segundo dados da Wine Intelligence, que é uma empresa que faz pesquisas qualitativas do mercado brasileiro, tá, que estuda o consumidor, eu sou muito amigo do Rodrigo Lanari, assino essas pesquisas porque é a minha função estar sempre atento em relação a pesquisas de mercado. Nós tivemos um crescimento de 29 milhões de consumidores regulares. Diego, explica mais o que é consumidor regular, o que é consumidor esporádico. O consumidor regular é aquele que tem uma frequência de consumo, ou seja, ele é um consumidor que está mais engajado com a categoria, tá? E o consumidor esporádico é aquele cara que de vez em quando toma um golinho, vai num evento, toma um golinho, mas não é o consumidor que vai, compra vinho, é intencional na compra de vinho. Apareceu vinho, ele não está, digamos assim, na minha opção de prioridade, tá? E aí a gente tem em 2015 22 milhões de consumidores regulares de vinho, e a gente vai para 2023 para 51 milhões de consumidores regulares. 51 milhões de consumidores regulares num país do tamanho do Brasil, tá? É muita gente, tá? Para ter uma noção, o tamanho da Itália, que consome regularmente vinho. Porém, o Brasil tem lá 200 milhões, mais de 200 milhões de habitantes, e falando nisso, a gente tem 20 milhões de consumidores que não interagem com a bebida, tá? Abstêmios, etc. Pode ser a pessoa, eu só estou contando adultos, tá? Tirando crianças, idosos, etc. Tá? E aí a gente tem 66 milhões de consumidores esporádicos, ou seja, a gente tem 89 milhões de consumidores aptos para migrarem de consumo. E aí a gente tem lá seus 55 milhões. Então, de 55 milhões para 89 milhões, a gente tem consumidores regulares, mas a gente tem muito mais consumidores que estão orientados aqui. Eu já retirei a informação dos abstêmios, tá? Então, são 89 milhões de consumidores que estão ávidos. Ávidos porque, 89 mais 51 dá lá 140 milhões, e o restante são idosos, crianças, abstêmios, tá? Então, de 140 milhões de consumidores aptos a consumirem vinho, 89 milhões não interagem com a categoria ou são consumidores esporádicos. É muita gente. É mais que quase o dobro dos consumidores regulares. Então, nós temos muitas pessoas para literalmente pegá-los pela mão e introduzi-los eles para o mundo do vinho, tá? E aqui eu estou pegando alguns estudos de mercado, que eu estou aqui com minha colinha aqui do meu lado, né? Pegando alguns estudos, tá? Em relação a comportamento de consumo. Então, estamos no módulo de descoberta, tá? É o slide aqui que está projetando. E aqui tem dados de países mais maduros e países emergentes no mundo do vinho. Quando eu falo países emergentes no mundo do vinho, são países que deram aquele boom de consumo, como Estados Unidos, China, Colômbia, por exemplo. Vamos falar um pouquinho sobre Colômbia, que é um país que vem crescendo como o Brasil de consumo aqui na América Latina. O perfil de comportamento é muito parecido. E aí, aqui é muito bacana a gente entender que foi feita essa pesquisa e perguntado para esse consumidor: gosto de provar novos tipos de vinho e estilos regularmente. Tá? Foi uma pergunta para o consumidor. Você gosta de provar novos tipos, estilos de vinhos regularmente? Ou seja, trocar de variedade? 70% da amostragem brasileira fala que sim.
Quando a gente vai para o Reino Unido, que é um país maduro, 40%. O brasileiro, no normal, ele é muito mais aberto a escolher novos rótulos. Então, por isso, hoje no Brasil, nós temos 60 mil rótulos. E isso, para você, revendedor, é muito bom. Por quê? Perde a referência. Quando o consumidor perde a referência de marca, o que acontece? Você pode ter uma maior margem. E aí, a palavra-chave se chama curadoria. Anotem aí a palavra curadoria. Quem estiver lá na nossa comunidade tem uma aula só sobre curadoria. Como você ser curador da sua loja e essa palavra, ela determina a margem do seu negócio. Então, anotem isso, curadoria. Quem estiver na nossa comunidade vai lá, estude essa aula no módulo sobre mix de produto, portfólio de produto, vai lá uma aula específica sobre curadoria. É o ouro, tá? Isso, então, desculpa. Então, 70%, o consumidor aqui já mostrou o drive brasileiro, ele é mais aberto ao novo. Então, isso é bom para vocês, ele não é, quero isso, quero aquilo. Ele está muito mais aberto para uma venda técnica. Isso é muito importante, porque o inglês normalmente ele vai na gôndola, pega, bota no carrinho e ele já sabe o que quer. Mas no Brasil, 70% dessa amostragem ela está aberta ao novo. E aí, a venda consultiva ela é importantíssima. E aí, a segunda pergunta. Não me importo o que comprar. Não me importo o que comprar, contanto que o preço esteja bom. Não me importo o que comprar. O que eu quero é preço. E aí vem a crença limitante de muitos vendedores de vinho. O meu consumidor só quer preço. Uma pesquisa qualitativa mostra que apenas 8% do consumidor apenas escolhe por preço. Ou seja, ele está interessado na qualidade do produto. Claro, que você, na condução, você vai entender a faixa de preço que o seu consumidor quer. Até 50, até 30. E aí você, com a sua curadoria, vai achar e levar essa faixa de preço para o consumidor. E sim, tem rótulo para você vender até R$ 39,90. Tem rótulo para você vender até R$ 29,90, porque tem fornecedores lá na comunidade que levam produtos exclusivos de qualidade, genuínos, a essa faixa de preço. Então não tem desculpa. Você precisa conduzir e levar. Mas claro que aquele consumidor, não, eu quero um primitivo de Mandúria ou quero um vinho assim complexo por 29. Daí esse cara é um imbecil, desculpa a terminologia, tá? Porque ele daí não conhece nada e aí ele não tem esse tipo de produto com essa qualidade, nessa faixa de preço lá no supermercado. Nem no supermercado não tem. Eu acompanho o price point. Lá na comunidade vocês têm fornecedores que entregam vinhos a menos de R$20 para você, revendedor, ter uma boa margem. Então, essa objeção de preço, mas vamos lá. Em outros países, por exemplo, tá? A questão de comprar apenas por preço é maior. Reino Unido, 24%. Olha só. Então, o brasileiro ele está mais aberto ao novo e apenas 8% só olha para o preço. Reino Unido é 24%. Eles compram por preço. Eu sei porque eu trabalho bastante. Eu todo ano vou para a Alemanha, na ProWine, e teve a crise, a guerra, a guerra lá na Rússia com a Ucrânia. O que fez? Aumentou o custo, aumentou a inflação na Alemanha, que é um país super estável. Por quê? Por causa do gás russo. Então aumentou. Aumentou também os insumos, porque o vidro precisa de gás, a calefação, a energia, a maior parte da fonte energética da Alemanha, por exemplo, é através de combustão, não é hidroelétrica aqui no Brasil. Todo mundo vê os cataventos, não sei o que, a questão eólica, enfim. 80% da energia na Europa é combustão.
tá? É termoelétrica, ok? Então às vezes tem umas desencontros de informação, mas vamos lá, não vamos entrar em polêmicas. E aí a gente vê o custo de vida dele aumentou, o custo da garrafa aumentou e o vinho alemão, né, 45% na Alemanha são vinhos alemães consumidos, então são vinhos locais na Alemanha consumidos. E eles bebem muito vinho branco, tá? E o que acontece? O vinho alemão ficou mais caro. E o que fez? Que aquele consumidor ele paga até 2,50. Então aumentou o custo de vida dele, tá? E aí, por causa da calefação, o vinho aumentou o custo da garrafa, teve que aumentar de preço com a inflação. E aí o que aconteceu? A Alemanha perdeu muito mercado com principalmente vinhos espanhóis, tá? Que tem custo de produção mais barato porque a inflação, né, o custo de produção na Espanha é muito mais barato. E o que aconteceu? Né, a Alemanha perdeu muito market share, porque na Alemanha e países aqui, como mostra, são muito mais sensíveis a preço, uma faixa de consumidor. E aí tem outra pergunta aqui: sei do que gosto e costumo escolher o que já conheço. Aí é um ponto bem interessante. Isso é o consumidor brasileiro, tá? Eu sei do que gosto e costumo escolher o que já conheço. 22% dos consumidores optam. Eu sei do que gosto e costumo escolher o que já conheço. Ou seja, comparado à China, que é 42%, esse cara ele já vai certo no que ele vai escolher. No Reino Unido, 34%. Ou seja, o Brasil está muito aberto a uma recomendação. Toma aqui o decanter, é bacana para utilizar, toma aqui esse rótulo, né? Então ele não é tão apegado, tá? Quando tem uma venda consultiva, que pode ser no WhatsApp, que pode ser no Instagram, a pessoa confia. É que nem ir para o dentista, é que nem ir para o médico, você vai confiar. Vendedor de vinho é igual. Você constrói uma relação com o seu cliente e aí ele vai, opa, peraí, eu só vou aí, né? Porque esse cara sabe que eu gosto e me atende. É que nem açougue. Eu só vou no açougue aqui no Mercadão de Santo Amaro porque eu confio no açougueiro, tá? Eu gosto, eu sei o que eu gosto, né? E aí eu confio nele, cara, porque eu tenho um histórico. E aí eu sou fiel, porque você me atende bem, né? Ele manda de vez em quando algumas mensagens falando, chegou uma coisa nova que tu vai gostar, coisas novas. E também, mas eu vou lá comprar também o trivial, né? Em relação ao churrasco, em relação ao dia a dia. Então o que eu quero falar para vocês é que o modo descoberta no Brasil é muito mais aberto. E isso é ótimo para você, vendedor, porque o consumidor, quando está mais aberto a um bom atendimento e aberto, não tão rígido nas suas decisões comparado ao público europeu, tá? É bom porque se você tem argumento de venda, abre. E se você souber recomendar e esse produto atender a faixa de preço e a qualidade que ele almeja, você fideliza esse consumidor. E é esse o grande ganho. O outro ponto também, né, é que o Brasil tem um comportamento diferente de outros países. Né? Para vocês terem uma noção, o Brasil é o terceiro maior mercado de percentuais de consumidores regulares que compram online. 1/3 do consumidor brasileiro compra online. Quando falo online, não é só e-commerce, é delivery, é também pelo social commerce, é pelo digital. Né? E o Brasil só fica atrás da China e dos Estados Unidos, da América, tá? Que tem um percentual maior em relação... Isso estou falando, gente, são estudos de mercado, são dados qualitativos. Então, eu não estou falando algo da mente do Diego, são comprovações de estudos feitos com consumidores que bebem vinho e com consumidores que não bebem vinho,
Então, o Brasil, 1/3 dos consumidores regulares compram online. Tá? E isso é muito importante, por quê? É o que a gente fala muito aqui sobre a questão da multicanalidade. Não existe só mais loja física, existe o híbrido, do físico digital, que entrega em casa. E aí é o desafio de entender a jornada desse cliente. Entendendo a jornada desse cliente, você, se conhecendo esse novo consumidor, você sai na frente, você monetiza o seu negócio, ok? E quem é o seu consumidor? Então, normalmente o IBGE, que define a classe C, classe D, classe B e A. Tá? Normalmente o IBGE, eu quero meu público é a classe A, meu público é a classe AB, meu público é a classe CD. Sim, é um parâmetro, mas é um parâmetro muito raso. Porque, primeiro, o Brasil é um país continental. Segundo, cada estado tem é um país. É a Europa, gente. O Brasil, se for botar de lado, é quase do tamanho da Europa, né? De parte da Europa. Tira a parte da Rússia e Alemanha, tá? Tira a parte congelada, é o tamanho do Brasil, tá? E o que eu quero dizer para vocês, o Brasil é muito grande e cada região tem a sua especificidade, a sua tipicidade, né? O Brasil é um povo mais complexo. E aí, mais complexo não, um povo mais heterogêneo, né? De cada região. A mesma coisa dos Estados Unidos, o Texas é diferente da Califórnia, que é diferente de Nova York. O clima influencia no comportamento de compra, o clima influencia no clima mais quente, clima mais frio, etc. Mas, quem é o seu consumidor? O meu consumidor é um entusiasta premium, um cara que ele tem conhecimento de vinho e gosta de comprar vinho acima de R$120. Até os dados mostram esse ano crescendo vinho premium acima de R$120, 33% comparado ao ano passado. Tá? Ou tu tem um vinho, um consumidor casual, ele bebe vinho porque é cool. Ou ele é um premium ocasional, ele compra o vinho do dia a dia normalmente e às vezes ele compra o vinho premium, né? É que nem quando você vai na casa da família, você sempre leva um vinho diferente, mas do dia a dia eu gosto de tomar um vinho de custo-benefício. Ou o seu cliente é um caçador de pichincha, ele sempre pede, ele entra no seu grupo VIP do WhatsApp ou vai na sua loja para achar oferta. Ou ele é aquele tradicional, eu só gosto de Malbec. Ou aquele, eu só gosto disso. Ou é aquele explorador engajado. Ou seja, ele sempre quer novidade. Às vezes, nós temos vários desses clientes. Mas muitos de vocês, principalmente que estão aí num faturamento crescente e querendo crescer, vocês têm que entender um pouco desse perfil, porque, né? Entender qual o perfil majoritário para vocês, porque ali vocês regulam o conteúdo das redes sociais, aí vocês regulam até o mix de produto de vocês. Se eu tenho o caçador de pechincha, eu foco vinhos nessa faixa de preço. Opa, peraí, eu quero começar a buscar os entusiastas, eu quero os exploradores, aí eu vou começar a fazer mais eventos, né, para buscar esse público, entendeu? A minha esteira de produtos e serviços, ela é totalmente direcionada ao perfil do meu consumidor, o perfil do meu cliente. Desculpa, né? Então, entusiasta premium, caçador de pechincha, tradicional, o casual, o premium ocasional que compra vinho aqui, às vezes para final de semana ele compra aqui, né? O explorador engajado. Qual é o perfil majoritário do seu cliente? Porque aí modifica a estratégia do seu mix de produto e também do seu conteúdo nas redes sociais. Capite? E aí a gente tem, né, no Brasil, tá, números de consumidores hoje no Brasil. Eu adoro, gente, eu sou aficionado por dados de mercado, porque é uma responsabilidade minha
E eu sempre falo que o grande intuito meu como profissional e nosso aqui do grupo Venda Mais Vinho é democratizar a informação. Normalmente, gente, eu fui diretor do Instituto Brasileiro do Vinho, eu tinha um departamento de inteligência, comprava pesquisas de mercado. Quando eu era diretor do Wines of Brazil e trabalhava no mercado internacional, eu analisava o mercado. Qual a origem, faixa de preço, a gente era muito focado na exportação de espumante, a gente entendia o nosso target. Então, antes de Napoleão Bonaparte tinha 3 estratégias, né? Informação, informação, informação para ganhar a batalha. Ele precisa de informação para ir para a batalha. E a gente precisa também de informações e levantamento de informações. Então, esse é o nosso intuito, né? É de democratizar. Antigamente, gente, essas informações de mercado ficavam apenas para 15 pessoas, 15 corporações CNPJs no mercado. Hoje, eu estou aqui ao vivo, gratuito, no YouTube, transmitindo essas informações para vocês, de forma gratuita. E aí, se você quer ter essas informações, esses dados de mercado, lá na nossa plataforma tem dados de mercado. Tem uma aula e conteúdos específicos de comportamento do consumidor. Tem aulas do que vende, de que origem. Por R$ 132 por mês. Então, nosso intuito é democratizar, levar a informação, afiar o machado de vocês, para vocês irem. Não precisa estudar tudo que nem um mestrado para depois apresentar, né, a sua tese. Não, eu quero que você, no dia a dia, estude um pouco por dia, né? Estude e aplique, estude e aplique, estude e aplique, estude e aplique. Então a gente está levando isso, tá, para vocês que, deixa eu ver aqui, 32% do consumidor brasileiro é entusiasta. Depois, 20% é explorador. 13%, tá, são casuais. Eles compram vinho um pouco mais caro no final de semana e o vinho do preço normal no dia a dia. Caçadores de pechincha são 12%. Tá? E os tradicionais, mais 30 e tantos por cento. Então a gente tem mais entusiasta e tradicional do que o restante. Então isso é muito importante. Isso na média nacional. Tá? Isso na média nacional. Porém, o que eu quero dizer para vocês, talvez vocês estejam num target. Eu sempre falo para uma mentoranda minha, a Tainã, que é lá do interior de Bacabal, no interior do Maranhão. Eu falei, vai entendendo o teu perfil. Ela tem aquele consumidor, né, que é o tradicional, tá? O tradicional em relação àquela faixa de preço. Que é aquele produto que gosta do produto naquela faixa de preço, até menos de R$40, com um perfil de vinhos mais redondos, tá? Eles não são tão abertos para branco. Aqui em São Paulo a gente vê que o vinho branco vem crescendo muito, lá menos, né? Porque são produtores que ela é a única loja de vinhos numa cidade de 80 mil habitantes, e ela vem educando. Porém, conforme ela vai fazendo os eventos, ela já vendeu até vinhos da Manus, Nebbiolo, ela já vendeu Teoróldego, vinho de R$240. Ela está vendendo Chianti clássico. Então, mas isso ela faz através dos eventos, mostrando, degustando, né, fazendo experiências, educando esse cliente. E uma coisa que meu pai sempre falou para mim, é que boi que acorda cedo bebe água limpa. Então ela está iniciando uma educação, iniciando um trabalho de cativar esse cliente para pegar esse consumidor tradicional que gosta dessa faixa de preço, mas também educá-lo para migrá-lo e pegar o outro consumidor que não tem a oferta na região. Então, você pode trabalhar com vários desses públicos. O que você precisa é ter foco e principalmente entender qual é o meu perfil majoritário. E aí, conforme você vai implementando as suas estratégias, você vai buscando esses novos clientes. Entenderam? E é isso, né, que eu quero que vocês entendam. Tá? E aí, aqui tem um outro estudo,
tá? Só de vinhos finos, tirando vinhos de mesa. Né? A gente tem, né, 3% são consumidores qualitativos em volume, 43% de não qualitativos e 50%, né, de consumidores de entrada. Isso colocando, vinhos de mesa junto, perdão. Tá? Colocando vinhos de mesa em volume. Se a gente vai para preço, muda um pouco esse percentual, ok? Tá? E onde o cliente compra vinho? No Brasil. Tá? Ainda tem uma grande penetração no canal tradicional, que são o canal supermercadista. Porém, o que a gente vê, né, por isso o Brasil tem um consumo per capita apenas de 2,7 litros por habitante ano. Porque o consumidor do supermercado não tem um atendente. Se tivesse um atendente, é a mesma coisa quando tu bota uma degustadora. Né? Eu dou mentoria para Campestre, vinícola Campestre, que vende o famoso pérgola. Eu atuo bastante com pérgola. Qual é a única estratégia de marketing do pérgola? Degustação e promotores dando exposição no ponto de venda e botando pérgola geladinho num copinho de plástico na frente da gôndola. 37. O mercado está crescendo, o mercado de vinho mesa tá caindo. Ano passado, eles venderam, ano retrasado, venderam 30 milhões de litros. Ano passado, 2024, 22 venderam 30 milhões de litros. 22 venderam 30 milhões de litros. 23 venderam 37 milhões de litros. E o mercado de vinho de mesa, no ano passado, pelos dados, caiu 4%. Como eles aumentaram 25% das vendas e o mercado cai 4%. Sendo efetivos. E entendendo o consumidor que, dando a amostrinha para ele lá na gôndola e tendo um produto 30% mais caro na ponta do que a média, do que o Chalice, Sangue de Boi, Country Wine, ele vende mais. Então, ele não está olhando para o lado, ele está olhando para o negócio deles e levando efetividade. Entendendo? E aí, porém, quando esse é o motor do pérgola, tá? Porém, aí quando vocês têm o terrenos, que é um vinho de mesa suave, que na compra coletiva vocês compram a R$11, vocês têm o Santropa, que é um vinho fino. Não quero vinho de mesa. Tem o Santropa vinho fino, R$19,90. Merlot Rosé suave. E aí a gente tem um terrenos com rótulo que parece um vinho italiano, tá? Ou português, tá? Só que é um vinho de mesa que vocês compram a R$11 e vocês vendem a R$29. Na promoção dá para vender até por 25. Vender de caixa, tá? E aí, gente, são rótulos exclusivos, tá? E aí vocês contam a história, que é produtor da Serra Gaúcha, rótulo bonito, contando a história atrás, etc. Não tem referência do pérgola no mercado, tá? E aí vocês constroem a margem de vocês com o que eu falei lá no início. A história, a venda consultiva, tá? Porque o consumidor brasileiro está aberto a coisas novas. Daí ele toma, ele gosta, porque a qualidade desse produto é igual ou até superior ao pérgola. Ele gosta desse produto e aí acontece o que? Vocês fidelizam, tá? E aí, gente, o que eu quero dizer é que, grande parte, majoritariamente, dos consumidores geral brasileiro compra no supermercado, mas qual o segundo canal que mais compra? Quem acha? É lojas especializadas em bebidas alcoólicas, são adegas. Depois em lojas de vinho, depois em conveniências, depois na internet, tá? As lojas especializadas, elas também fazem delivery, então estão aí dentro, tá? Elas se repetem também na internet. Empórios, delicatessens, atacarejo, wine clubs, direto da vinícola, direto dos importadores e outros 1%, tá? Então, essa é a hierarquia do consumidor na média, tá? E aí vocês têm que entender quem são os meus concorrentes, fugir do supermercado, fugir da comparação, levar a venda consultiva, entender majoritariamente o perfil do seu cliente, se é pechincheiro, se quer preço, se gosta dessa faixa de preço, e também implementar estratégias
para levar esse novo consumidor. Capite? E é isso, tá? E como depois que o Diego literalmente vomitou um monte de informação para vocês e várias dicas no meio eu coloquei, tá? Como conectar o vinho com os novos consumidores, tá? Nosso comportamento, eu anotei vários pontos aqui. Nosso comportamento é muito parecido, mas ao mesmo tempo é muito diferente. Clima, cultura, jornada do consumo, poder aquisitivo. Então, entendam o seu cliente, o seu público. Faça uma enquete no Instagram, lá tem um módulo, né, para você fazer uma pesquisa com o seu cliente, para você entender se é um cara mais easygoing, se é um cara que é um consumidor regular, e tente implementar, eu quero buscar um ticket médio maior. Então, se você quer levar um ticket médio mais alto, você comece também a oferecer experiências para esse público, porque talvez ele não compre de vocês porque vocês não oferecem, tá? A necessidade de descentralização do foco no produto. Nosso mercado é muito fragmentado, não existem estratégias e sim várias formas de impactar o cliente. Não foquem, tem muita gente que é sommelier e tem um poder de conhecimento alto e só quer falar com o enófilo. Por que não falar com esse novo consumidor? Que quer um vinho com maior residual de açúcar, que quer um produto, então, mas eu não gosto de vinho de mesa, mas então o cara trabalha com vinho de Lisboa, que é mais redondão, trabalha com vinhos mais fáceis, easygoing, né, para você cativar e pegar a esteira desse produto, desse consumidor, até levar para um outro nível. Ampliem as suas estratégias para atrair, ampliem com novos consumidores com novas estratégias. Eu quero atrair um consumidor, um novo consumidor. Cara, evento terceiro pode ser interessante. Eu quero atrair um consumidor com maior nível de consciência. Faz um evento, faz alguns vídeos, roda um tráfego com esses vídeos que tu fez na tua região, gasta R$100, que não gasta, investe R$100 para fazer um tráfego georreferencial na sua região, que um monte de gente vai ver, peraí, essa é uma loja de vinhos e faz eventos. Peraí, se conecta comigo, eu quero aprender mais sobre vinho. E aí ela vai mandar um direct para ti. A gente apresentou na imersão Venda Mais Vinho, mentorandos meus que de 12 ingressos que eles vendem, 8 é via tráfego. Então sim, eu quero atrair maior cliente. Que ações eu desenvolvo para atrair esses clientes? E que tipo de cliente eu quero por evento? Eu quero o pechincheiro ou eu quero o que eu possa levar para um ticket mais alto? Entendeu? Porque você pode fazer um story shop para o pechincheiro e você pode fazer um evento, uma confraria para esse cara que compra vinhos acima de 120. E o que você vai levar nesse evento e degustar, que ele vai pagar por isso, para esse evento de 120? Tu não vai levar uns vinhos de pechincha. Entenderam? Novas formas de consumo. Latinha, mini garrafas, etc. Entender a jornada desse consumidor. Rótulos, curadoria. Preço, vocês compram 11 e rótulo bonito. Então a curadoria do vinho não é apenas o líquido, é o rótulo também. Entenderam? Custo-benefício premium é uma tendência aqui, entre outros. E também o segundo passo é entender que aquele consumidor mais alto, ele gosta da história. Ele gosta da storytelling. E aí vem o pequeno produtor brasileiro, o vinho da Alsácia, o vinho lá do Douro, que tem história por trás, da paisagem, etc. Então, gente, é muita informação. E o que eu quero que vocês façam, né? O que eu faço é, principalmente, vão lá no módulo, façam uma pesquisa com 20 consumidores de vocês. Tá? Façam uma enquete no Instagram, fazendo uma pergunta. Você tem medo de escolher, você tem dificuldade de escolher vinhos? Faça uma enquete, bota lá e faz uma enquete. Você tem dificuldade de escolher vinhos? Sim, tenho muita. E bota outra, já passei dessa fase. E aí, as pessoas que colocaram sim, tenho,
Entre em contato no direct com elas e se coloquem à disposição para ajudar. Talvez você faça até algumas vendinhas e supra a necessidade desse teu cliente para o quê? Vender e servir. Vender não é sujo. Muita gente acha que vender, o cara quer me vender. Não. Vender é servir o próximo. Você atendendo essa dor do seu cliente, você tem dificuldade de de escolher um vinho, você está suprindo uma necessidade para ele e ele vai ficar eternamente grato por você. Profissional do vinho, que está auxiliando essa pessoa a interagir mais com a bebida e ir para o próximo nível de ter uma segurança de escolher vinho. Então esse é o papel de vocês, educar e vender. Educar e vender, gerar valor com esse cliente através dos seus serviços, da sua venda, tá? E faça uma enquete e peguem 20 clientes de vocês e façam o seguinte, tá? Mandem lá na plataforma, tem aquele forms para 20. Faça uma pesquisa e entendam, faça a mesma pesquisa para ele, ó, dos 20 quem responder eu vou sortear um vinho XYZ. Então, ó, tem chance de ganhar um vinho. Então, quem responder vai ganhar. Fazer algumas perguntas para eles, em relação ao tipo de vinho, faixa de preço, etc. Para você depois, colhendo informação, você vai vender. Então, entenda o seu cliente, entenda aonde o vento está indo para você implementar as estratégias. E com esse tema de casa que eu lanço para vocês, tá? Eu quero o quê? Que vocês anotem os principais pontos dessa aula, façam um stories e eu vou entender, eu vou ler o stories de vocês vão me marcar e entender quem foi a pessoa que mais capturou. Pode ser até uma frase, pode ser 10, pode ser vários pontos, pode ser foto do caderno, etc. Quem mais capturou, eu vou mandar esse kit para vocês. Eu vou mandar no direct, ó, você fez o tema de casa muito bem feito, tá? E apliquem essas pesquisas e posteriormente, né, compartilhem esses resultados comigo via direct, né? Fiz aquela enquete e entrei em contato com X, vendi X, ou entendi isso. Compartilhem comigo. Se compartilhar no stories, talvez até mande um kit para vocês de vinho, né? Porque vocês estão implementando as estratégias e vamos, gente. Tem muita coisa para fazer nesse mercado, tá? Tem muita coisa para fazer nesse mercado e nós estamos aqui para servi-los, para que vocês migrem para um próximo nível e a gente daqui 5 anos olhe para trás e fale o seguinte: cara, que tomada de decisão incrível que eu fiz de empreender com essa categoria, tornar o vinho meu plano A, suprir a necessidade, a dor do consumidor, né? Ajudá-los, fidelizar os clientes, e aí vocês vão trabalhar e deixar o processo mais leve, ok? Gente, eu gosto muito de falar desse tema de comportamento de consumidor, né? E quero super agradecer, então, ó, quero ver lá nos stories o resumo e aí eu vou mandar um vídeo para casa de vocês, tá? Pratiquem, não levem apenas isso para vocês, tá? Apliquem essas soluções práticas e vamos em frente, né? Que nós temos tudo para fazer para ampliar a cultura do vinho no Brasil, ok? Muito bom, gente! E aí, coloca aqui no chat, tô vendo aqui. O que acharam da aula? Quero ver aqui no chat. Compartilhem essa aula. Tira uma foto, fala, se quer falar mal da aula, fala, se quer falar bem da aula, fala, né? Tira aqui a foto, ó. Vou tirar uma fotinha aqui, ó. Tira o print aqui. E posta lá no Stories, me marca, posta aquele conteúdo, vamos com tudo, que temos tudo o que fazer nesse mercado e nós aqui do Grupo Venda Mais Vinhos estamos aqui para servi-los com informação, conteúdo e estratégia para você tornar o vinho seu plano A, ampliar suas vendas e se desenvolver nesse mercado. Até a próxima terça-feira, pessoal. Valeu!